Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículos do 34 até o capítulo 11, versículo 1. Quando nesta 15ª semana do tempo comum, nós temos como palavra-chave o amor. Nós ouvíamos ontem, no domingo, quando Deus nos chamava a amá-lo sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a nossa inteligência e o próximo, como a nós mesmos. Hoje, dando continuidade ao Evangelho de Mateus, capítulo 10, em que Jesus, após chamar os seus discípulos, após dar orientações a eles, após preveni-los das perseguições, após consolá-los, ele vai falar hoje sobre a exigência do chamado, da vocação. E como nós precisamos entender, amados irmãos e irmãs, que a nossa vocação de cristãos é uma vocação ao amor. Amor maior a Deus. Por isso o evangelho que ouvimos, Jesus vai dizer: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Porque nós sabemos que dentro da igreja não existe apenas uma vocação, mas um leque de vocações. Vocações sacerdotais, vocações religiosas, vocações consagradas, vocação matrimonial, vocação ao celibato, vocação a eu ser no mundo sinal do amor e da misericórdia de Deus. E para isso, nós não podemos estar apegados a pessoas, nem a situações, nem a bens materiais. Mas a nossa segurança, o nosso apego tem que ser único e exclusivamente a Deus. Por isso, quando nós ouvimos Jesus falando sobre o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o quarto mandamento, honrar pai e mãe, não são mandamentos opostos, mas na verdade ele vai trazer para nós um critério. Qual critério? Deus não pode estar em primeiro lugar na nossa vida. Como nós precisamos hoje entender isso? Deus não pode estar em primeiro lugar na nossa vida. E eu sempre trago o exemplo. Para a pessoa que está desempregada, quando ela consegue um emprego, se Deus era o primeiro lugar, depois do emprego, Deus passa a ser o segundo. Se a mãe quer ter um filho, luta, trabalha, faz tratamento, engravida, quando o filho nasce, se Deus era em primeiro lugar, o filho passa a ser o primeiro e Deus o segundo. Por isso eu digo para nós todos, Deus não pode estar nesta ordem de primeiro, de segundo, de terceiro e etc. Deus tem que ser o centro da nossa vida, para vivermos bem a nossa vocação, o nosso chamado, para termos paz dentro de nós. O evangelho de hoje, Jesus vai dizer: não pensem que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim romper com tudo aquilo que impede.
o chamado vocacional, ser vivido bem, ser vivido em paz. Se nós colocarmos Deus no centro da nossa vida, nós vamos ser felizes. Seja na vocação sacerdotal, seja na vocação religiosa, seja na vocação consagrada, seja na vocação matrimonial, seja no celibato, nós seremos felizes se Deus for o centro, porque tudo vai girar em torno dele. A família gira em torno dele, o sacerdócio gira em torno dele, os filhos giram em torno dele, os pais giram em torno dele, só se ele for o centro. Assim nos ensina a tradição da igreja. Vocação é um bem. Vocação é uma bênção para todos. Vocação é chamado divino. Por isso, Pio XI vai dizer assim: mesmo entre aqueles que se orgulham da fé católica, mesmo entre cristãos, não faltam muitos pais que não se conformam com a vocação dos filhos. Rezam para que tenham muitos padres, muitos religiosos, muitas religiosas, mas que saiam todos da família do vizinho, não da minha casa. Deus vai dizer para nós, pelos lábios de José Maria Escrivá: não é sacrifício entregar os filhos ao serviço de Deus. É uma honra, é uma alegria. Porque quem quer conservar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Por isso, nesta segunda-feira da 15ª semana do tempo comum, quando somos chamados a entender a nossa vocação ao amor, precisamos sim abrir o coração para aquilo que Deus quer realizar em nós, para o chamado de Deus. Quem chama, chama a vida. Quem chama, chama ao amor. Quem chama, chama ao serviço. Que eu e você compreendamos isso e dando uma resposta positiva ao Senhor, pegando a nossa cruz todo dia, renunciando tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Deus no nosso coração, nós possamos, em paz, dar uma resposta positiva ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.